Ok, beleza. Então vamos lá. Hoje a aula, hoje eu acho que é a aula sexta, né? A nossa sexta aula, dia 8 de junho, julho, e o foco se vocês pararem pensar, nós estamos adiantados uma aula, né? Que a princípio nós vimos aquele conceito de ajuste de curvas, é uma coisa que está além da ementa, né? E a ideia de hoje era, assim, eu pensei em tentar fazer três tópicos diferentes. Então, adiantar, a gente vai estar abordando três tópicos diferentes que acabam não estando na programação também. Um deles, o último está na programação, só que vai estar adiantado, que seria o tópico da próxima aula, que seria vetores. Então, eu vou estar adiantando isso, mas vai ser o último elemento da nossa aula. E os dois primeiros elementos vão ser primeiro, falar sobre o plano de estudo. Teve alguns alunos que me cobraram essa questão, falaram, professor, como que eu monto o plano de estudo, tudo, né? Então, eu vou estar falando um pouco sobre isso com vocês, sobre essa questão de como montar plano de estudo. Eu acho que só tem um ponto que normalmente as pessoas não conhecem, que eu acho que é um ponto muito legal para a pessoa tentar realmente fazer um plano de estudo personalizado. Eu acho que os demais pontos são muito conhecidos pela maioria das pessoas, mas esse ponto que a maioria das pessoas acaba olvidando, esquecendo, acaba sendo um ponto muito importante. Então, eu vou estar conversando com o pessoal sobre isso daí, e também, depois, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica de memorização, né, que eu acho que é relevante, e depois que terminar essa questão de falar essa questão da técnica de memorização, eu vou estar abordando com vocês a parte de fazer exercícios. Então, resolução de exercícios, que vai ser meio que uma aplicação disso. E após isso, a ideia vai ser... será, então, a gente inicia nossa próxima aula. Os conteúdos da próxima aula, que seria vetores. A gente começa falando sobre vetores e quais são as propriedades que tem um vetor. E com isso a gente volta para a nossa ementa e continua mais adentro da nossa ementa. Sobre a questão do ajuste de curvas, eu vou estar enviando alguns exercícios para vocês de ajuste de curvas, para vocês olharem, tentarem resolver esses exercícios. São exercícios bem legais, dá para o cara resolver até pelo Excel, o cara consegue resolver. E a minha ideia é tentar, ou seja, vocês tentem fazer esses exercícios, dá para checar isso, igual eu fiz, né? Dá para checar pelo Excel a resposta, e depois de feito isso, né, assim, de dar esse prazo para vocês, eu vou mostrar um site onde estão essas respostas, e finalizado isso, eu vou gravar sexta ou sábado, né, a resolução desses pontos. Então, ou seja, então, esse conteúdo, ou seja, a continuidade da parte de ajuste de curvas ficou, então, para como exercícios, né, para o pessoal pegar e desenvolver. Eu acho que são exercícios bem legais, que são exercícios assim, que envolvem problemas realistas, né, já na parte de cálculo. Então, envolve um pouco o conceito de estatística, mas a gente não vai abordar a parte de estatística, o cara não precisa saber a parte de estatística, precisa saber mais o conceito de derivada e aplicar isso. Então, para várias técnicas. Tem outros conceitos estatísticos muito relevantes, como a questão de estimadores, como que surgiu aquelas curvas. A gente não vai estar abordando, porque isso daqui não é um curso de estatística, mas nós vamos estar abordando a técnica dos mínimos quadrados, que foi o que a gente abordou. É uma técnica muito legal, assim, utilizadas em vários aplicativos, em vários softwares, para estar fazendo assim, ajuste de curvas. E, portanto, fazendo previsões. Como eu falei, né? A gente, quando eu trabalhei na parte financeira, acabava lidando com isso. Então, eu vou até mandar um link para vocês, que, por exemplo, o Nubank abriu agora, recentemente, 300 vagas de emprego, sendo que 140 são para engenheiros. Então, o Nubank na área financeira. Então, olha só, gente, 340 vagas para engenheiros no Nubank estava buscando. Quando eu paro para pensar nisso, né, eu acho que, eu não posso estar falando besteira, né, mas na minha experiência, eu acho que a usina, se eu juntar as usinas daqui da região, não contrataram tantos engenheiros quanto o Nubank vai estar contratando numa leva só. Então, para a gente ter noção, mas assim, quando eu olho ali, assim, a demanda que teve de estudantes nossos ali, assim, do ponto de vista de graduação, né, e de estágio,
eu acredito que só essa contratação de 140 funcionários, engenheiros, né, de uma vez só, já vai ser maior do que a própria demanda das usinas aqui na região. Então, quer dizer assim, então eu acho que vale a pena a pessoa estar olhando para isso, olhando para o mercado de trabalho e vendo, assim, olha, quais são, assim, o que tem de oportunidade de trabalho assim, interessante. Inclusive, eu vou até tentar um dia ver se eu trago aqui na nossa aula de Física 1, né, vou ver se ela tem disponibilidade, uma engenheira também, formada aqui pela Unir, né, chama Laisa, ela inclusive agora entrou como professora colaboradora, né, professora voluntária, para buscar fazer a aula de, assim, de métodos matemáticos. Então, ela trabalha exatamente sobre... Exatamente. Ótimo, a Liza. Ela trabalha exatamente com essa parte de machine learning, né? Então, é uma coisa muito legal e é um campo de trabalho que está crescendo muito, muito, muito. A demanda é muito legal. Eu conheço muita gente que trabalhou nisso. Tem vários amigos também que, devido ter adentrado essa parte do machine learning, acabaram conseguindo emprego fora do país, né? E hoje moram fora, né? Então, conheço algumas pessoas que, devido ter adentrado essa área, conseguiram muito emprego fora. Então, o tanto, assim, tamanha a demanda dessa área, né? Ou seja, os profissionais que estão se formando nisso, não que o Brasil não precise, o Brasil precisa bastante, mas como a oferta de emprego fora, do ponto de vista de remuneração, é maior, né? O pessoal acaba indo para fora, e sem falar a questão da qualidade de vida, né? Assim, tem amigos hoje que moram na Austrália, estão vivendo super felizes, amigos morando em Londres, amigos morando em Toronto, né, no Canadá. Então, assim, pessoas bem realizadas do ponto de vista, assim, de felizes com a escolha que eles tiveram. Lógico, eu acho que cada um deve florescer onde está, né? Cada um deve aprender a florescer onde está para conseguir ter sucesso. Contudo, isso nada impede a gente tentar também ter sonhos e planejar da forma que quiser. Mas o ponto não é esse. O ponto é a gente estar olhando o mercado, ver como está essa tendência de mercado. Eu acho interessante vocês começarem a aprender, ter esse olhar e estar antenado com isso já desde o início, né? Porque esse curso é um curso profissionalizante. Ele tem um aspecto diferente do segundo grau. O terceiro grau não tem aspecto, não tem caráter do segundo grau. O terceiro grau tem um passo além do segundo grau, que é a parte profissionalizante. Lógico, para quem fez curso técnico, o curso técnico acaba tendo também um caráter profissionalizante. Então, vai ter uma semelhança maior do segundo grau, né, com o terceiro. Quem fez o tradicional, não. Aí fica bem diferente. Ok? Então, vamos lá, então. Então, plano de estudo. Como que eu monto o plano de estudo? Antes de mais nada, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Pode falar. Não, professor, foi sem querer que eu levantei a mão aqui. Beleza, então. Então, vamos lá. Gente, alguém sabe montar plano de estudo? Como a gente faz para montar um plano de estudo? Não. Só bem básico, professor. A gente tira... Vamos lá, então. Qual o básico, Pedro? Quão básico é isso? Vamos lá. Tira a parte das aulas presenciais, da qual vai estar ocupando o tempo, e depois pega, assim, por matéria... Eu fazia no ensino médio, eu pegava por matérias que eu estava tendo um pouco de dificuldade, e estudava, por exemplo, de 2 a 3 horas na parte da tarde, e revisava o conteúdo, assim, 10, 15 minutos, só os pontos mais importantes mesmo na parte da noite. E aí, pessoal, o que vocês acham? Alguém tem alguma coisa para complementar? Alguma coisa para falar? Como vocês veem isso? Rapaz, professor, como eu estudava no integral, a gente tinha uma matéria justamente para isso, que era para a gente se organizar. Tudo bem, mas e aí, Pedro? O que você diz, então, sobre o que você viu, o que você aprendeu sobre essa questão de organização do plano de estudo lá no integral? Ô, João. João, desculpa, João. Rapaz, a gente era dividido por áreas, né? Da áreas humanas, exatas e assim, por etc. E cada um tinha seu presidente. Então, eles que auxiliavam a gente. E como era um ano novo, assim, a gente não se acomodava tanto. Ele quer saber, mano, se tu teve algum aproveitamento desse plano de estudo que vocês tinham, pô, se era bom pra ti, se tu conseguia aprender. Rapaz, zero, né? Eu passei no Enem, então
Bem, eu tenho para dizer a seguinte questão, né? Para a gente começar a fazer um plano de estudo, primeiro a gente tem que saber o nosso horário, como está a nossa rotina, como o Pedro falou, né? Então, ele falou, pessoal, então eu vou olhar minha semana, por exemplo, se eu quero montar um plano de estudo, eu vou olhar minha semana, como está meu horário semanal. Normalmente a gente olha semanal, mas quem quiser olhar mensal também pode olhar, não tem problema, ou quiser olhar um período diferente, pode ver. Vai de acordo com a periodicidade de cada um. Normalmente, a nossa vida são rotinas semanais. Então, o cara vai montar exatamente uma tabelinha vendo como está a rotina dele, como estão os horários livres dele. E aí ele vai conseguir, com isso, calcular, primeiro ponto de partida, o que ele tem de horário livre para estudar. Então, lógico, tem que ser algo equilibrado. Então, o primeiro ponto é esse, está perfeito a colocação do Pedro. Ou seja, a gente vai tentar olhar e ver os horários livres. Mas os horários livres não é só tirar os horários das aulas. A gente não tira só a parte da aula, a gente tem que fazer uma rotina equilibrada, então vai ter que ter um pouco de cada coisa. Porque assim, não, eu vou pegar e tirar todos os horários de aulas, e agora o que sobrar vai ser tudo estudando. E aí o cara esquece, por exemplo, assim, sei lá, lazer, o cara esquece, por exemplo, assim, de um horário para comer, numa questão assim, de uma atividade física, sei lá, qualquer outra coisa que o cara queira colocar na rotina dele. E aí o cara coloca, por exemplo, vou dormir 4 horas por dia, 5 horas por dia, e aí o cara coloca uma rotina que acaba fugindo da realidade dele, né? E ele se frustra muito mais, acaba sendo uma coisa prejudicial. Então tem que ter um equilíbrio nisso, um discernimento. O primeiro ponto é esse, ok? Pode falar, Paulo. Perdão, estava com o microfone desligado. Professor, você acha que reservar um tempo para atividade física ajuda demais, assim, na questão de estudo? Olha, eu acho, assim, na minha opinião, a atividade física é uma coisa muito legal. Assim, é bem interessante ter um momento de atividade física e também alimentação. A gente já sabe que hoje, na questão da memorização, você ter uma alimentação boa influencia bastante na concentração. Por exemplo, a pessoa tem um equilíbrio, por exemplo, de comer açúcares. Isso já ajuda na concentração. Você, por exemplo, assim, ter um equilíbrio e tentar não ter uma alimentação muito cheia de açúcares, acaba ajudando na nossa concentração. Isso é uma coisa que o pessoal já sabe hoje. Buscar, por exemplo, ter uma atividade física te ajuda, por exemplo, toda uma questão de liberação de serotonina, outras coisas, e, portanto, ajuda no equilíbrio cerebral. Então, também é uma coisa já comprovada, já que hoje realmente ajuda na memória, ajuda também no desestresse. Então, portanto, tem que ter, assim, não é que tem que ter, mas eu acho relevante ter um momento de atividade, mesmo que seja uma caminhada, que seja uma corrida, seja o cara jogar uma bola, ou então jogar um vôlei, não sei, alguma coisa, andar de bicicleta, algum momento que a pessoa pegue e faça uma atividade física. Então, é interessante ter isso, sim. Pode falar, Lucas. Muito obrigado. Por nada. Acho que é tudo questão de equilíbrio, né, professor? Fala um pouquinho mais alto, Lucas, por favor. Tá dando para estar melhor agora? Beleza. Então, acho que é tudo questão de equilíbrio, professor. Eu tinha um plano de estudo no ensino médio e eu acabei vendo que não estava sendo proveitoso para mim, por causa que eu estagiava, né, e estudava à tarde. Aí quando eu chegava da escola à tarde, já ia direto estudar, e eu ficava estudando cansado. Eu estava vendo que eu estava estudando, mas não estava proveitoso, porque tu sabe, quando tu estuda cansado, tu acaba não prestando tanta atenção na aula, entende? Então eu estava vendo que, por exemplo, tinha dia que eu estudava 5 horas direta, e tinha dia que eu estudava só 2 horas, tipo, descansado, não tem? Aí eu estava acabando vendo que essas 2 horas assistindo uma aula tipo focado estava sendo muito mais proveitosa do que aquela estudando 5 horas direto cansado. Então acho que é tudo questão de saber equilibrar as coisas, né? Sim. Muitas vezes, né, se a gente tem uma rotina muito forte durante o dia e deixa para estudar depois no final dessa rotina bem forte, o aconselhado não é isso. O aconselhado é você dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo e tentar estudar no início do dia. Então você acaba cortando um pouco. Por exemplo, assim, sei lá, o cara vai dormir meia-noite e acorda às 8. Dormir 8 horas por dia, meia-noite. Então, é melhor o cara dormir às 8 da noite, né, assim, e acordar às 4 da manhã, porque, querendo ou não, das 8 às 4 da manhã, o cara também dormir 8 horas por dia. Então, o cara continua dormindo 8 horas, só que o cara vai estar dormindo mais cedo e acordando mais cedo. E aí, portanto, quando ele for começar a estudar, ele muda essa rotina. Então, ele vai jogar o trabalho dele, ou seja, o momento de estudar dele, para o início, ou seja, para o momento que ele está descansado. E aí, portanto, com certeza vai ter uma concentração maior. Pois não, Pedro? Eu só tenho um aluno querendo entrar, o Vitor Gabriel. Eu não vi aqui ninguém chamando aqui. Eu não vi aqui ninguém fazendo chamada. Para mim não apareceu. Fala para ele pedir de novo, por favor. Que não apareceu aqui ninguém pedindo para entrar. Vou falar assim, obrigado. Eu que agradeço.
Porque eu não consigo adicionar ninguém se eu não aparecer aqui, se não aparecer para mim a solicitação para entrar. Eu não tenho como, ou seja, jogar uma pessoa dentro do Meet, se ela não pedir. Aí, dando continuidade, né, fica o seguinte, então, ou seja, então, essa questão dessa consciência é super importante. Okay? E assim, tomando água, o cara aprender a ter uma rotina de tomar água quando está estudando, aprender a ter uma rotina, ou seja, é importante o cara estar presente. Se o cara estiver disperso, gente, se você estiver muito disperso, é melhor você parar e tentar fazer alguma outra coisa do que tentar ficar se batendo, estudando. Então você vai tomar uma água, vai sair fazer uma caminhada, entendeu? Olhar para o céu, alguma coisa assim, mas não ficar no celular e ficar ali vendo, sei lá, ficar Instagram. Porque assim, se você fica no Instagram, quando você terminar de fazer o Instagram, você está também cansado mentalmente. E aí, quando você for voltar a estudar, sua mente vai estar cansada. Então você não vai ter mais performance. Sua performance, em geral, deve cair. Ah, não, eu vou jogar videogame. Poxa, também vai estar cansando a mente. Quando você for estudar, também vai estar cansado. Então, ou seja, precisa começar a adquirir, assim, essa autoconsciência. A pessoa começar a se avaliar e verificar que tem certas atividades que o cara vai estar forçando a mente. E aí, portanto, quando o cara voltar, vai estar pior, vai estar mais cansado. Ah, professor, mas é um momento prazeroso para mim. Tudo bem, mas você vai fazer esse momento prazeroso, mas não para depois estudar. Você vai fazer esse momento prazeroso para depois dormir, para depois fazer alguma outra coisa. Então vai ser um momento de lazer, depois do lazer você vai descansar a mente. Ok? Não tentar assim, eu vou fazer o meu lazer, depois eu vou trabalhar. Bem, vai ter um desafio na questão da concentração. Você vai ser afetado por isso. Então, o cara vai ter que adquirir essa consciência. E eu penso que está relacionado com isso. Assim, quando você falou aí, Lucas, sobre a questão do desempenho que você estava tendo nas suas horas de estudo. Ou seja, o cara precisa ter essa consciência e precisa começar a refletir sobre isso. O cara precisa começar a pensar sobre isso e aí, portanto, adquirir essa destreza no que tange a concentração dele. Okay? Isso é algo que vai ter que ser individual e isso é um ponto muito chave, muito nevral quando você está pensando em fazer um plano de estudo. Bem, beleza. O cara montou, vamos lá, dar um passo adiante. O cara montou o horário dele, viu o horário que tem livre, conseguiu fazer algo equilibrado, ok? E viu também, assim, quanto tempo ele precisa de estudar. Lembrando, gente, você monta seu plano de estudo e veja o seguinte, quando você começar a desenvolver o seu plano de estudo, se você vê que está sobrando tempo, ou você tenta colocar algo a mais e tentar fazer alguma coisa que você quer ir além, ou assim, isso se tiver tendo horas demais de estudo para você e você não precisar de tanto. E se você precisar de mais, o que você vai ter que fazer? Ou seja, o cara vai ter que se abdicar de alguma coisa. Então, se o cara precisar de mais tempo de estudo, então é uma questão assim, não vai ter uma regra. Ou seja, o plano de estudo é uma coisa personalizada, você tem que ser autor do seu plano de estudo. Você é o elemento-chave para montar o seu plano de estudo personalizado. Ok? E aí, qual vai ser a dica principal? A dica principal de um plano de estudo. A dica principal, e essa é que normalmente a pessoa esquece, é estudar com relógio. Estude com relógio, anotando quanto tempo você leva para estudar cada matéria. Você precisa adquirir uma consciência, e essa é a minha principal dica. Adquira uma consciência de quanto tempo você leva. Quanto tempo você leva para estudar cálculo? Quanto tempo você leva para estudar física? Quanto tempo você leva para estudar filosofia, GA? Então, o cara tem que ter essa consciência disso. E como eu desenvolvo essa consciência? Estudando com relógio. O cara vai lá, vou estudar cálculo, o tópico 1. Aí o capítulo 1 de cálculo, levei quanto tempo? Tantos minutos. Capítulo tantos minutos. Então, o cara vai começar a anotar e marcar isso para o cara adquirir essa estatística. E a partir dessa estatística, você vai montar o melhor plano de estudo para a sua vida. Porque é baseado nos seus dados, é algo personalizado seu. Então, qual é o principal elemento do plano de estudo? O aluno adquirir consciência de como é a performance dele no estudo. Esse é o principal ponto, gente. Essa é a principal dica que eu posso te dar. E com certeza vai ser a melhor ferramenta que você vai ter para montar seu plano de estudo. Porque ninguém vai montar um plano de estudo assim, milagroso para você, quanto você mesmo, se você tiver consciente. Então, o melhor plano de estudo é o plano de estudo que você vai montar para você. Então, portanto, o que eu preciso que você adquira? Consciência. Então, o que o cara vai fazer? Pegue seu celular e comece a marcar. Vou começar a estudar agora. Comecei a estudar e você colocar nisso. Minuto, início. Aí, comecei a estudar cálculo 1. Início. Aí tá lá. Vou começar a estudar um tópico. Aí, quando eu terminei de estudar aquele tópico, você marca. Quanto tempo eu levei? Aí você marca isso. Então, marca isso no caderninho para você começar a adquirir essa consciência, ter essa mentalidade.
Quanto tempo leva você dar 3 horas, 2 horas, 4 horas? Aí você vai começar a marcar isso. Professor, isso daí é para quem, assim, ou seja, é para a gente adquirir essa consciência ao longo do tempo. E com isso, você vai, depois que você adquirir essa consciência no cálculo, no português, na GA, e seja lá o que for, com o tempo você vai conseguir saltar disso e migrar para uma estimativa de tempo de estudo em outra matéria, que você ainda não fez, mas que você vai ter consciência agora, de uma forma muito mais fácil. Então você vai conseguir estender e montar novos planos de estudos para você de uma maneira muito mais rápida. Sei lá, terminei a engenharia, quero montar um plano de estudo para mim de Receita Federal, quero fazer um concurso de Receita Federal, ou não. Eu quero fazer, por exemplo, a prova de certificado internacional de C++. Você vai saber agora, você vai ter muito mais consciência de si, e, portanto, você vai conseguir montar um plano de estudo muito melhor para você, e, portanto, tem mais performance. Então, esse é o ponto-chave, gente. Tem que adquirir essa consciência. Pode falar, Paulo. Professor, eu estava olhando na internet algumas técnicas aí tem a técnica do Pomodoro, né? Eu vi. Pomodoro é outra questão. Daqui a pouco eu falo sobre a técnica do Pomodoro. Bom. Muito obrigado. Tá bom? Assim, a técnica Pomodoro está relacionada a uma questão de você aprender a ter consciência de como está o seu rendimento. Olha, normalmente a gente observa, do ponto de vista neural, né, que depois de você ficar, depois de uma hora, assim, depois de meia hora, 50 minutos de concentração direta, assim, nosso rendimento cerebral acaba caindo um pouco. E aí, com isso, eles pedem para a pessoa tirar um momento de relaxamento para depois, então, voltar, ou seja, volta ao equilíbrio cerebral de novo e continua estudando realmente com performance. Bem, isso daí não é uma regra a ferro e fogo. Eu já teve dias que eu estava tão concentrado e tão motivado para estudar que eu comecei de manhã e quando eu vi já estava na hora da janta e eu não tinha me dado conta que tinha passado o dia inteiro estudando. Então, e totalmente concentrado, terminei quase um livro nisso daí. Então, essa questão é muito relativa, ok? Então, vai muito da motivação e que ritmo você já está de estudo, porque conforme você fica com uma concentração tão alta e aquilo te envolve muito, então a concentração está muito ligada a hábitos, a valores, rotinas, né, hábitos, né, e o quanto aquilo te atrai. Estudantes que gostam da matéria conseguem ter uma concentração e uma criatividade, portanto, uma associação do conteúdo que está aprendendo muito maior do que o estudante que não gosta da matéria. O estudante que não gosta da matéria, velho, o cérebro dele olha aquilo cocô, olha aquilo tudo como cocô. Então, assim, a mente dele está se boicotando para conseguir qualquer raciocínio mais elaborado, por dentro de qualquer conexão. E aí, o que nós temos? Nós temos agora eu vou começar a compartilhar, que eu quero fazer um desenho aqui para vocês. Então, tá compartilhando aí, pessoal? Tá. Olha só, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só me organizar aqui, que eu não peguei minha lousa digital. Peguei minha lousa digital. A gente tem mais ou menos algo assim, ó. A ideia é mais ou menos o seguinte. Como que a gente adquire memória? A primeira memória que a gente adquire é a nossa memória sensorial. Então, nós temos a memória sensorial. O que é memória sensorial, gente? Olhos, a visão, a audição, o tato, o paladar. Então, que vão ser o quê? Assim, por exemplo, tem muitas pessoas que conseguem muito ouvir algo e guardar aquilo. Então, ele tem uma memória auditiva muito boa. Tem muitas pessoas que veem algo e já grava aquilo. Então, é uma memória muito visual. Tem pessoas que, quando sentem alguma coisa, passam por algum sentimento, alguma emoção na vida, ela lembra daquele momento muito na vida. Isso aí é chamado de memória sinestésica. Então, a sensação mexe muito com você. Então, quem é você? Você é uma pessoa auditiva? Você é uma pessoa visual? Você é uma pessoa sinestésica? Quem é você? Então, é importante isso. Por quê? Porque isso daí vai tá relacionado com uma questão de como está a minha concentração. Como está a minha concentração naquilo? Então, como eu estou presente em relação às sensações que eu recebo? E, portanto, adquirir, assim, conseguir... A gente tem um estímulo, mas pode ser que o cara está tão desligado, por exemplo, numa questão auditiva, que a pessoa está falando com ela e ele não está nem aí. Por exemplo, eu estou aqui falando na aula e a pessoa está em outro planeta. Então, ela não tem uma memória auditiva. A memória auditiva dela é péssima. Então, esse elemento para ela fica difícil. É importante. Aí, o professor vem e faz um desenho aqui, a pessoa começa a olhar esse desenho que está aqui no pente. Aí, então, a pessoa tem uma memória sensorial, e aí fixa a pessoa. Ou então a pessoa gosta desse assunto sobre memória, e aí, portanto, consegue realmente trazer e fixar a pessoa. Então, essa questão da informação que você vai receber está relacionada com a sua atenção, e, portanto, uma consciência de que tipo de memória você mais estimula.
Normalmente é interessante você ter consciência disso e começar a prestar atenção como está a minha memória auditiva, como está a minha atenção no meu áudio, minha atenção no meu ver, que é visual, e na minha atenção no sentir. E no sentir, a gente pode pensar no sentido de emoção e também no sentido de contato. Ok? Então tem esses dois caráteres. Como que essa informação que está sensorial passa para uma memória de curto prazo? Isso daqui passa para uma memória de curto prazo se a gente tem atenção a isso. Se a gente consegue dar atenção a essa informação passa para a nossa memória de curto prazo. Só assim, só através da atenção, essa daí passa para a memória de curto prazo. Beleza. Então, professor, e como eu consigo, quando eu gosto desse assunto que está me recebendo, eu estou aberto a isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um processo de loop. Então, é de repetição. Repetição e loop, mesma coisa. Então, eu vou ter um processo de repetição, isso, então aquilo vai ficar batendo na minha mente. É como aquela música que você ouve e ela fica batendo na cabeça. Então, você está repetindo aquilo porque você tem algo que te atrai naquilo. Então, você vai ficar preso nisso. Ok? E aí, portanto, vai passar para a sua memória de curto prazo. Professor, e aí, como que eu vou validar isso, né? Então, olha assim, como que passa isso para a memória de longo prazo? Passa para a memória de longo prazo quando você faz esse processo de repetição e mais ainda, você valida. Como assim valida? Você tenta refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo. Isso é uma maneira. Essa é a maneira chamada de... Com isso, nós vamos adquirir o que o pessoal chama de memória episódica. O que é episódica? Tem dois tipos de memória de longo prazo. Vamos ter a episódica e a semântica. A semântica é algo assim, aquelas coisas que eu fico repetindo na minha vida e eu aprendo. Por exemplo, amarrar cadastro. Você não pensa para amarrar cadastro, você vai lá e amarra o cadastro. Dirigir um carro, lavar uma louça, tomar um banho. Você não pensa como eu vou tomar banho, eu simplesmente vou lá e tomo banho. Porque é uma memória que está aqui. Normalmente, quando a pessoa tem algum AVC, se eu tenho algum AVC, eu vou lá, as pessoas viram e mexem e esquecem da memória episódica. Isso, esquece o nome de alguém, esquece de alguma coisa, mas ela não esquece, por exemplo, de pentear um cabelo, de escovar um dente, esse tipo de coisa ela acaba não esquecendo. Porque é algo repetitivo e está na memória dela semântica. Agora, na episódica, que está relacionado com uma questão que você valida, as coisas acaba esquecendo. Então, como que a gente vai tentar fazer para essa memória que, assim, como a gente vai conseguir fazer a memória nossa de curto prazo, num processo de aprendizado, virar uma memória de longo prazo? Vai sendo o seguinte, validando aquela informação. Validando aquilo. Então, eu vou estar aprendendo algo e vou estar refletindo sobre aquilo. Então, portanto, tem que ter uma atração, tem que estar aberto. Então, está relacionado com afinidade. Professor, como que eu adquiri afinidade de alguma coisa? Abra sua mente. Pare de dizer não, pare de dizer que não gosto e pare de se boicotar, porque isso daí, quando você diz não para alguma coisa, não, eu tô falando que eu não gosto daquilo, quero derrubar a matemática. Gente, não tá derrubando a matemática independe de você na vida. O que você tá derrubando você tá se derrubando. Então, quando o cara diz, eu não gosto disso, então o cara não tá prejudicando a história, não tá prejudicando a matemática ou a língua portuguesa, ou seja lá o que for, o cara tá se prejudicando. Então, por favor, parem com essa questão de não. Então, comecem a falar assim, na realidade não começa a falar nada, começa a sentir. Assim, não, eu quero aprender, eu quero desenvolver isso. Assim, tem alguém, né, assim, algum gênio desenvolveu hoje essa ciência e há algo lindo por trás, porque ninguém se dedica uma vida inteira para aquilo, se aquilo não for algo relevante. Ok? Então, e mais ainda, todo o nosso conhecimento que passou na história da humanidade, no estágio que nós estamos, já passou pela mão de diversos gênios da humanidade. Então, tem muita coisa legal sobre qualquer aspecto do que você for estudar no que tange a ciência em todas as suas facetas. Todas. Filosofia, psicologia, religião, matemática, história, exatas, humanas, medicina, biológicas, tudo que você pensar vai ter coisas fascinantes. Depende de você estar aberto a isso. Tudo. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai estar apto, aberto a um processo de validação muito melhor. Então, você está desenvolvendo a sua memória. Então, estar aberto a isso é estar aberto, é estar preocupado com a sua memória. Então, portanto, porque você começa a acessar a informação, e toda vez que chega uma informação, você emite frequências mentais positivas. Então, a sua mente fica mais criativa. E, portanto, você começa a fazer esse mecanismo, de passar daqui para cá. Vou até colocar de vermelho, daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá, passar daqui para lá, você começa a fazer isso com maior fluxo e com maior harmonia. Portanto, você está sendo uma pessoa que começa a potencializar sua memória de longo prazo. Então, potencialize sua memória de longo prazo, sendo uma pessoa otimista,
sendo uma pessoa aberta. Okay? Então, isso é fundamental. Uma pessoa que fecha com a mente muito negativa, a gente não vai conseguir ter boa memória. Não vai, porque a mente dela é muito turvada. Esquece disso. Ok? Então, valide isso. Então, trabalhe com isso, se abra para isso. Bem, tem um processo de volta, mas isso daqui eu vou falar depois, porque eu quero voltar para o nosso plano de aula. Bem, eu estava falando tudo isso, falando sobre essa questão da consciência, né, seu Xen. Então, o primeiro ponto que eu peguei e falei, né, do plano de estudo, né, eu peguei e falei, assim, a gente estava falando aqui do plano de estudo. Eu acho que vou fazer isso até no Word, né? Vou fazer isso no Word, que é melhor. Com licença. Fazer isso no Word. Então, eu comecei falando sobre o plano de estudo. Professor, com licença. Oi, pois não? Tem alguém falando aí? O Lucas quer falar aí. Não, Pode falar, por favor. É pro senhor aceitar o Rafael Machado aí, que tava pedindo. Ah, beleza. Acabei de aceitar aqui. Obrigado, professor. Eu que agradeço pela informação. Vamos lá, então. Então, plano de estudo. Então, olha, fez o horário. Como eu faço o horário? Então, eu tenho que saber, aí eu faço meu horário, né? As primeiras perguntas, quais, eu até mandei isso para os alunos, né? Quais, opa, tá certo aqui. Tá apanhando. Quais disciplinas você faz esse semestre? Então, você precisa ter essa consciência, monte sua tabelinha, sua tabela de horários. Ok? Precisa disso, o cara precisa montar isso, porque aí, com isso, você vai ter uma tabela, monte sua tabela de horários equilibrada. Vai deixar aqui, ó, tô dando um monte de exclamação. Ok? Então, esse vai ser o primeiro ponto que a pessoa precisa para fazer isso. Ok? Então, a pessoa precisa montar. O que é equilibrada? Tem um equilíbrio. Ou seja, de tal forma aquilo. Lembra, mas também não pode ser algo muito cômodo. Ou seja, o cara tem que forçar ele um pouquinho para o cara tá crescendo. Okay? Tem que ter um pouco de força, porque senão é a mesma coisa. Senão, eu quero ser um lutador só olhando vídeo de arte marcial. Gente, você nunca vai aprender a lutar assim. Se você não for atrás. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você precisa ter essa consciência de montar o seu horário, ver quais horários que você tem livres. Aí você vai ver quais disciplinas que você tem. Aí, por exemplo, professor, eu não tenho consciência ainda de quanto tempo eu preciso para estudar cada matéria. Eu não adquiri essa consciência. Então, esse vai ser o seu plano de estudo personalizado, mas aquele ainda iniciante. Então, plano de estudo iniciante para quem não tem consciência de quanto tempo ele precisa para estudar isso. Então, primeira dica, estude. Vou até colocar em letras garrafais. Estude com relógio. Ou seja, início, começou. Início, aí e fim de cada tópico. Ok? Você marca isso e aprenda a adquirir consciência disso. Consciência de estudo. Eita, tô apanhando ali no teclado. Consciência. Então, você vai começar a adquirir isso. Aí, depois, saiu disso, o que você faz? Então, isso daqui é para você começar a aprender a ter consciência disso. E juntar uma estatística. Então, anote no caderno. Até esqueci. Anote no caderno. Faça anotações. Ou seja, faça anotações. Ok? Então, isso daí vai ser a primeira parte. Segunda parte. Aí o cara vai começar a pegar as disciplinas, viu quanto é, definiu quantos horários tem. Ou seja, você já viu, né? Você já sabe agora. Você perguntou quanto, então você já se perguntou quanto tempo disponível você tem, né? Você já está vendo, já está ciente disso, né? Você viu quanto tempo disponível para estudar você tem semanalmente, por exemplo, semanalmente. Lembrando, o plano de estudo aqui que você vai montar é uma rodada de estudo. O que é isso? Eu vou selecionar minhas disciplinas, então você vai selecionar, você montou isso, já fez a tabelinha, ok? E aí agora você vai começar a falar o seguinte, olha, quanto tempo eu tenho de estudo? Aí eu vou ver assim, por exemplo, para quem está começando, olha lá, por exemplo, pode ver os créditos, sei lá, quantos créditos tem cada disciplina. Cada disciplina. E a relevância de cada disciplina. Aí você vai fazer o seguinte, você pode, por exemplo, colocar relevância 1, 2, 3, e aí, por exemplo, aqui tem relevância 1, vai ser só essa quantidade de créditos. Aqui tem relevância 2, por exemplo, você coloca, assim, vai pegar a quantidade de créditos e multiplica por 2. E aqui tem relevância 3, por exemplo, coloca 3 vezes. Eu, por exemplo, na minha opinião, professor Cláudio, o que eu indico? Por exemplo, cálculo 1 é a matéria mais importante hoje nesse semestre. Cálculo, e eu estou falando, eu sou professor de física. Eu estou falando que cálculo 1 é a matéria mais importante para vocês esse semestre. Então, cálculo 1, com certeza, peso 3. Cálculo 1, peso 3. Não se fala nisso. Aí, por exemplo, física, GA. Peso 3, cálculo 1.
Por quê? Porque é a mais importante esse semestre, com certeza. Aí depois o restante, eu vou ter o quê? O restante vai ser peso 2. O que vai ser peso 2? Aí vai ser física, GA, entendeu? Assim, deixa eu ver o que mais tem assim, de relevante aqui. É física, GA, peso 2. E as outras matérias, por exemplo, introdução à engenharia, peso 1. Não tem nem o que pensar, peso 1. Por exemplo, introdução à engenharia vai ser peso 1. Outra matéria, por exemplo, assim, filosofia. Filosofia vai depender da pessoa. Professor, eu amo filosofia, professor, e quero continuar estudando filosofia. Ou então o professor fez um trabalho muito legal em introdução à engenharia. Ele fez um trabalho que eu estou muito preso nisso. Então, jogue no máximo para 2 ou mantenha em 1. Ok? Então, se o cara tem muita afinidade disso, e o cara quer continuar estudando isso, por exemplo, professor, eu gosto disso, quero ter. Então, jogue uma peso 2. Mas, a princípio, peso 1. Ok? Então vai depender muito, assim, de como, assim, se tem alguns problemas, porque, por exemplo, introdução à engenharia, pode ser que o professor faça alguma coisa destacando na disciplina, e monte algum projeto muito legal, e que seja interessante você estar se envolvendo nisso, então vai depender da sua consciência. Então o restante vai ser tudo peso 1. E aí, por exemplo, aqui você já tem uma noção, e aí, por exemplo, você pode pegar a quantidade de créditos, multiplicar pela quantidade de horas, e você está sabendo quanto você vai ter que estudar de cada disciplina. Professor, como vai ser rodada? Rodada é o seguinte, começa com cada uma das disciplinas, terminou, por exemplo, assim, você vai ver quantas horas você tem de estudo e você tem que estudar essas matérias aqui. Aí você vai dividir. Então, ficou assim, por exemplo, ficou, sei lá, cálculo 1 é 100 créditos. Então, multiplicado por 3 vai dar 300. Física 1 é 160. Multiplicado por 2 vai dar 120. Multiplicado por 2 vai dar 240. Então, e aí você vai fazer uma proporção. Então você vai somar todos os seus créditos, multiplicado por esses pesos e vai ver. Então, agora, quanto tempo eu tenho de horário livre? Eu tenho tanto. Então, eu vou pegar e começar a marcar. E aí você depois vai começar a estudar e vendo se vai dar. Então, na tabelinha, você vai conseguir fazer isso rápido, montando isso numa tabelinha. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você vai fazer a tabelinha de quantas horas você tem para estudar e qual o peso. Bem, aí vai ter um ponto central, que é isso daqui. Você vai ter que fazer... Agora o ponto 4. Você vai fazer só em uma escala. Eu vou até colocar aqui, eu vou até escrever isso. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você se identifica. Ou é atraído, mesma coisa, né? Por cada disciplina. Ok? Aí vai ser, 1, tem aversão. O cara não gosta da matéria. 2, na realidade, eu vou fazer ao contrário, essa escala. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer assim, ó. 5, tem aversão. Tem aversão, não gosta dessas matérias. Aí você vai ser 2. Aí você, ó, não gosta. Não gosta da matéria. Aí 3, é indiferente. Aí 4, simpatiza. 4, 3, agora 2 é simpatiza, e 1 gosta da matéria. Então, o que você vai fazer com isso, né? Com isso daqui, você vai fazer o seguinte, né? Você viu aquelas horas de estudo que você calculou aqui, baseada, por exemplo, assim, nessa questão da disciplina aqui, assim, da relevância da disciplina que tem para você, né? Você consegue mais ou menos ter uma noção. Ou seja, isso daqui você pode também pensar o seguinte, na relevância e também na facilidade. Você pode pensar assim, ó, qual a relevância da matéria e qual a facilidade que eu tenho. Okay? Assim, essa matéria é mais fácil, é mais difícil, então você pode pensar, assim, ou seja, você pode pensar em créditos de cada disciplina e relevância. Relevância você pode pensar assim, pode pensar também de quanto você gosta da disciplina, pode ser qualquer um desses fatores. Então, assim, ó, peso 3, eu gosto bastante da disciplina, assim, ou seja, a disciplina é relevante, tem bastante crédito, ou seja, a disciplina é relevante. A disciplina é irrelevante. Então, sei lá, pode ser vários indicadores aqui, mas a princípio é um indicador de relevância, quanto aquela matéria é importante para você e quanto você tem afinidade com aquilo. Então, você tem meio que buscar isso. Aí depois o cara vai montar o seguinte, olha, numa escala de 1 a 5, o que você vai fazer? Se o cara não gosta da matéria, você vai multiplicar essa quantidade de horas por 3. Ou melhor, você vai fazer assim, ó. O cara tem aversão e não gosta, você vai ter que multiplicar esse tempo de estudo por 3, ou por 2. Por 3, deixa eu ver se... Na realidade, você vai multiplicar por... Deixa eu pensar aqui. Multiplica por 3, você vai multiplicar por 3. Então, se você escolher 1 e 4,
você vai ter que pegar essa quantidade de horas aqui, você vai ter que pegar essa quantidade de horas e vai ter que multiplicar por 3. Se você escolheu o 3, então essa quantidade de horas, ou seja, é indiferente. Você pode... Na verdade, eu vou deixar essa por 3. Assim, você não gosta de multiplicar por 3. Se você tem uma certa aversão, 4, você vai multiplicar por 2. E os demais, você multiplica tudo por 1. É isso mesmo, vai ficar. Vai ficar tudo por 1. Ok? Vai deixar tudo por 1, isso daqui. Por que isso? Porque a gente observa o seguinte, quando a pessoa tem aversão, não gosta de alguma coisa, a mente dela não fica. Não fica. Ou seja, assim, ela tem uma aversão muito forte àquilo, então a mente dela não fica presa, então ela vai precisar de muito mais tempo de estudo. Quando a pessoa não gosta da matéria, mas ela não tem aversão, ela não gosta, eu não sou muito chegado nisso, entendeu? Aí você vai gastar o dobro de tempo, você vai ver que a mente dela não fica naquilo. E tudo mais, quando você é indiferente, ou seja, você está meio que aberto para aquilo, e você simpatiza ou gosta, então você vai se atrair. Então, deixar a mesma quantidade de tempo. Então, olha só como é relevante a questão de não gostar. Ou seja, se você tem aversão, ou seja, você odeia aquilo, você vai ter que gastar 3 vezes mais de tempo. E eu estou falando isso porque é o que a gente observa no geral. E quando você não gosta, ou seja, você não gosta, mas não é aquela coisa assim, nossa, eu não odeio isso. Eu também não gosto, mas tá ok, eu não gosto. Você vai ter que gastar o dobro de tempo, porque sua mente já está bloqueada. Agora, se você não está com a mente bloqueada, então você vai gastar essa quantidade de tempo mesmo, porque sua performance vai ser o dobro dessa de cara aqui e vai ser o triplo desse cara. É o que a gente observa. Então, isso daqui, essa questão 4 é só uma questão da mente. Okay? Essa primeira questão aqui é para quem não sabe estudar e está montando uma questão de relevância e peso da disciplina. Ou seja, se o cara soubesse quanto tempo ele gasta em cada disciplina, essa etapa aqui, ó, essas 2 etapas aqui, você não precisaria. Você não precisaria de nada disso, ia simplificar muito. Então, eu estou tentando fazer isso daqui para vocês tentarem ter algo assim, olha, eu vou ver a quantidade de créditos e vou ver qual o peso de cada disciplina. Então, quer dizer assim, cálculo 1, vou colocar peso 3, física 1, GA peso 2, as demais peso 1. Então vai ser aquela quantidade de crédito mesmo, e aí vou estar dividindo isso proporcionalmente às minhas horas livres. Pronto, acabou. Já montou seu plano de estudo. Aí no mais, na 4, o que você vai ter aqui? Então, assim, se eu não gosto, vai ter que dobrar essa quantidade de horas que você calculou aqui, triplicar. Ou seja, você tem aversão, você é uma coisa assim que você odeia, você não suporta aquela matéria, vai ter que multiplicar por 3. Se você não gosta, tudo bem, mas ainda assim consegue assistir a aula, fazer essas coisas, então você vai multiplicar por 2. Agora, se você tá ok, então é essa quantidade de horas mesmo que você calculou aqui em cima. Okay? Então, isso é muito relevante. Ou seja, então, portanto, que quando eu falo, aqui toda aquela frase que eu fiquei falando aqui, ó, dessa questão da memória, o cara aprender a abrir a mente, essas coisas assim, é por causa disso. Então, assim, quando o cara não gosta, ele trava, isso daqui não vai existir para a pessoa. Ó, esse mecanismo aqui, ó, some. A pessoa passa a não ter esse mecanismo. Alguém levantou? Oi, pode falar, Yuri. Professor, e se for uma matéria que eu não gosto e ela for de peso 1? Você vai assim, você mesmo assim, você vai multiplicar, porque você não vai conseguir estudar aquela matéria. Você vai ter que multiplicar por peso 3, porque você não gosta. Quando você não gosta, você não vai, assim, porque é o seguinte, né? Se você não, assim, se a matéria tem pouca relevância e você não gosta, se você deixar ela assim, quase sem estudar, você não vai conseguir passar na matéria. Entendeu? Entendi. Então você vai precisar colocar peso 3 porque sua mente é muito travada. Então você tem 2 escolhas. Ou aprender a soltar sua mente e parar com esse negativismo, entendeu? Para sua mente estar concentrada. E isso daí é uma questão sua, não é a matéria. É você que colocou isso para sua mente, é você que colocou esse fardo para sua vida. Então você vai ter que carregar isso. Entendeu? Porque, assim, é uma questão de responsabilidade. No processo de educação, tem que ter responsabilidade. Ou seja, o cara tem que ter consciência. Porque senão você não vai passar na matéria. É isso que vai acontecer, Yuri. Se você não jogar o peso 3 para isso, entendeu? Você vai chegar no final do semestre, você vai bombar na matéria e você vai ter que fazer isso no próximo semestre. Se você quer concluir o curso. Então, é isso que vai acontecer. Entendi. Então, ou seja, você vai ter que jogar peso 3 mesmo tendo relevância 1. Ou seja, então, qual é a chave? Desbloqueie sua mente. Se você desbloquear sua mente, esse processo aqui, ó, essa etapa aqui, ó, tudo some. Então, essa divisão aqui vai ser o que vai dominar. Mas você vai ter que aprender a ser autêntico consigo. Ser verdadeiro consigo. Porque você pode mentir para as outras pessoas, mas para si, a sua consciência, seu inconsciente não te engana. Você não consegue enganar seu inconsciente. É impossível fazer isso. Então você vai ter que ser verdadeiro nessa etapa, porque senão, ó, é peso 3 mesmo, e não tem o que conversar. E eu tô falando isso, olha, tem vários estudos que mostram isso, vários. Isso não é opinião do professor Cláudio. Isso daí são inúmeros estudos científicos que o pessoal observou.
Ou seja, pare de negativismo. O cara que é pessimista tá ferrado para aprender alguma coisa. Tá ferrado. Ou seja, então, se você é aquela pessoa que gosta de entrar no YouTube, ou seja lá onde for, em qualquer canal, no WhatsApp, e ficar, assim, postando um monte de coisa que envolve conflitos, que envolve extremismo. Não, eu sou Lula, eu sou PT. Não, eu sou Bolsonaro, eu sou de direita. Gente, você tá ferrado nisso, porque sua mente vai virar extremista. Então, isso é uma doença para sua mente. Pare de entrar nessa dinâmica, porque você está pondo algo negativo para você. E sabe o que vai acontecer? Você não vai mudar nada no Brasil, você não vai mudar nada de nada, e você vai se afundar. Essa é a questão. Do ponto de vista de crescimento intelectual, sim, vai se afundar. Então, qual é o ponto? O ponto é você tentar fazer, então, esse movimento de... Fazer esse movimento de positivismo, né? De positivismo, ok? Esse é o ponto. Então, esse item 4 aqui é só para isso. Quer dizer assim, olha só o tanto de tempo que a gente acaba perdendo. Por quê? Porque o cara tá bloqueando esse processo aqui, ó. Esse processo aqui de validar, o cara perde. Você estudou, leu um texto, aí você acabou de ler o texto, o que você lembra do texto? Nada. Você vai ter 0 de memória de longo prazo. 0. Você não vai lembrar nada do texto. E se chegar no dia seguinte, você vai lembrar menos ainda. E você vai estar feliz por ter não lembrado. Então, você vai estar reafirmando não ter essa capacidade. Isso daqui é uma capacidade. Isso daqui não está relacionado, porque você não está proibindo, não, eu estou adquirindo uma aversão, por exemplo, a tudo que é informação do PT. Não, você não está. Ou então, tudo que é informação do Bolsonaro, do Lula. Então, você não está adquirindo isso. Você está reafirmando no seu cérebro esse processo de não passar a informação que você adquire para a memória de longo prazo. Então, portanto, comece a buscar informações de qualidade para a sua mente. Não entrem em dinâmicas que vai só tornar sua mente extremista, porque você vai fazer com que esse processo de adquirir uma boa memória seja cada vez mais barrado. Então, portanto, não faça isso. Adquira, busque, fique em contato com boas informações, com questões que são construtivas. Então, esse é o ponto. Tá bom? Então, por quê? Porque você vai estimular a sua informação de curto prazo passar para a sua informação de longo prazo. E, portanto, você vai ter uma memória saudável. É isso que a gente está discutindo aqui. É ter uma memória saudável. Eu não quero saber de Lula, eu lá quero saber de Bolsonaro, não quero saber de nada dessas coisas. Eu quero pegar e ser um profissional melhor, construir, fazer o que está à minha volta, e é isso. Então, informações positivas. Ah, o Lula fez coisa boa, o PT fez coisa boa, o Bolsonaro fez coisa boa. Maravilha. Beleza, vamos lá, vamos olhar as coisas boas. Mas, então, eu vou aprender a adquirir coisas boas. E aí, se você quer aprender um pouco de Constituição, vai estudar a Constituição. Gente, um momentinho só, rapidinho, um minutinho. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, esse foi o outro prazo. Vamos dar continuidade aqui nos processos aqui, então, para a gente estar falando do plano de estudo. Esse foi o próximo passo. Aí, depois que você fez isso, né, você viu esses fatores, você monta seu plano de estudo e começa. E aí, qual o ponto interessante, né? Você começa a seguir, então, esse plano, assim, você monta esse plano de estudo de tal forma equilibrado, começa a fazer essas atividades, ok? E começa a estudar com relógio. Com isso, você vai com essas informações aqui, você consegue dividir seu tempo e você vai fazer rodadas. Não como assim? Aqui eu contei introdução à engenharia, filosofia, física, GA e cálculo. Tem mais alguma disciplina que vocês fazem esse semestre? Química, professor. Química. Ciências ambiental. Então, química. Não tá aqui, química. Coloquei química aqui. Beleza? Então, por exemplo, tem essas matérias aqui. Química também é relevante. Ok? Então, coloquei essas 3 matérias aqui. Ficou essa distribuição de peso, dividir minha carga horária. O que você vai fazer? Fazer rodada de estudo. Então, por exemplo, eu pego a que eu acho mais relevante, começo estudando ela primeiro, aí depois começo estudando a de relevância intermediária, e depois, por fim, a de não relevância. Ou então, eu estudo de acordo com o horário de aulas que apresento. Por exemplo, a primeira aula que aparece, sei lá, segunda-feira, primeira aula de manhã aparece Física 1. Então, eu começo estudando Física. Aí depois, a próxima aula que aparece vai ser de cálculo. Então, eu continuo o cálculo. Depois, a outra de A e por aí vai na ordem. Então, eu faço esse estudo de acordo com meus horários
E aí, quando eu acabar essa quantidade de horas que eu coloquei para mim, então eu vou colocar quantas horas eu vou colocar. Então você distribuiu a quantidade de horas, distribuiu essas horas aqui. Pode ser que seu ciclo de rodadas não seja semanal, pode ser que seja em 10 dias, sei lá, tem que ver quando vai ser o seu ciclo de estudo. O ideal é que ele seja semanal, porque aí você consegue fazer uma rotina de acordo com a disciplina que o professor vai apresentar. Aí você fez isso daqui, acabou de estudar cada tópico de acordo com aquele horário, e aí você volta na semana que vem de novo. Então, toda semana você vai estar estudando, ou então pode ser que seu ciclo de estudo seja 4 dias, 5 dias. Ah, professor, eu acho que em 5 dias eu consigo passar por todas essas disciplinas, e aí depois, então, no 6º dia, você começa a rodada de estudo de novo. Então, isso é uma rodada de estudo. Então, você vem, passa por todas essas disciplinas, e depois volta nelas de novo. Passa por todas. Então, o que você vai fazer? Vai sempre estudar todas e volta, sempre estudar todas e volta. Então, é ciclo. Então, o negócio é circular. Quando você achou que acabou a volta, quando você achou que chegou no fim, você está no início de novo. Então, isso é rodada de estudo. Então, o processo vou até colocar em letras garrafais aqui, ó, é rodada de estudo. Rodada de estudo. Então, seu ciclo, então, isso daqui é um ciclo de estudo. Então, você vai estudar em ciclo de estudo. Então, acabou, começa a estudar de novo, acabou, começa a estudar de novo. E com isso, e aí, anotando essas informações, você vai começar a adquirir uma consciência, porque você está estudando com relógio. E aí, portanto, à medida que você vai estar desenvolvendo, você vai adequando com o fly, à medida que você está voando nessas questões, assim, perseguindo, ou seja, seguindo o seu plano de estudo, você vai vendo, não, eu acho que no cálculo eu consigo estudar mais rápido, então eu vou colocar menos horas. Eu acho que no cálculo está precisando de mais tempo, então eu vou colocar mais horas. Eu acho, por exemplo, em filosofia, eu gosto muito de filosofia e para mim tá muito fácil isso. Então eu vou estudar menos tempo de filosofia agora, porque em pouco tempo eu já consegui engenharia e não gastei tanto aquele tempo. Então você vai adequando isso à medida que você faz isso daqui, ó. Então esse processo aqui, ó, ele é fundamental. Ele é fundamental, esse processo aqui. Ok? Então, esse é o ponto-chave para você ir montando seu plano de estudo de forma consciente. Ok? Então, montou o seu ciclo. Professor, como vai ficar? Vai ficar uma tabelinha assim, ó. Você vai ficar uma tabelinha dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar uma tabelinha aqui de exemplo. Esse daqui é um quadro, por exemplo. Você tá aqui, ó, monta um quadrinho assim. Ok? Você vai colocar os dias da semana, tal, quais as disciplinas que você quer estudar, e os horários, por exemplo, que você está. Tabelinha? Esse daqui é uma tabelinha do Excel. Esse daqui, na realidade, é de um curso que eu faço, né, de curso de estudo e memorização. É um curso que eu estou fazendo, na realidade, né, porque eu gosto de investir nisso. Então, começa a surgir cursos, eu começo a pesquisar, começo a ver, então eu gosto de investir nisso. Por exemplo, esse curso aqui, assim, o preço dele hoje, eu acredito, assim, vai dar quase R$4.000 esse curso. Então, não são cursos baratos. Entendeu? Mas eu acho que vale muito a pena a gente tentar investir nisso. E aí essas técnicas eu acabo aprendendo e passando para os alunos o que eu vou aprendendo. E que eu acho que é relevante. Então, eu estou tentando passar para vocês exatamente o que eu vejo de relevante nesses cursos. E lembrando, né, esses cursos são os cursos que os concurseiros fazem, né? Os caras que vão fazer concurso pagam esses cursos para aprender e ter performance para conseguir ser competitivo. E as pessoas realmente que conseguem passar nesses concursos mais tops são pessoas que sabem estudar. Isso eu já vi com meus tempos de professor, eu vejo que acontece isso. Bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, isso é para o cara montar o seu plano de estudo. E observa, essa questão aqui, então, ó, esse processo foi, então, ó, mente aberta, valida isso, estimula esse processo. Então, toda vez que você for ler um texto, você acabar de ler alguma coisa, reflita sobre aquilo. Então, validar é olhar aquilo, tentar entender o que está acontecendo. Não é simplesmente eu vou começar a ler um texto do início ao fim e acabou. Eu quero, por exemplo, sei lá, eu gosto de religião, eu peguei o Evangelho de Mateus, estou lendo o Evangelho de Mateus do início ao fim. Quando chegar lá no final do Evangelho de Mateus, eu não lembro nada, nem um versículo anterior. Quer dizer assim, você não leu nada, foi um tempo perdido. Então, você tem que ler uma parte, refletir sobre aquilo, ver o que o autor está falando, no caso, assim, seria, por exemplo, assim, Mateus está falando, né? Então ver o que está escrito lá, e aí, portanto, refletir sobre aquilo, e aí você está validando. E aí, então, portanto, aquela informação que você adquiriu da forma visual, que foi a leitura, você está validando nisso. E aí você pode pegar essa informação, por exemplo, eu sou muito auditivo, então você pega e fala para si, em voz alta, ou seja, o que o autor está dizendo. Então você, por exemplo, sei lá, ele está falando do Sermão da Montanha, então eles estão falando lá, são 5 bem-aventuranças, então ele falou a primeira bem-aventurança, significa a segunda, e aí você refaz isso mentalmente, na sua mente, para você tentar lembrar quais são as bem-aventuranças. Então, e aí você está falando, então eu estou validando essa informação. E o que significa cada uma delas? Então, por exemplo, é um processo. Não, eu quero fazer de física. Como que é de física? Então, e aí, portanto, pode fazer de física também. Daqui a
pouco a gente faz, quando eu for falar de técnicas de memorização, eu vou falar um pouco sobre isso daqui, sobre validar, e também, esse processo de validar é um leque de ida e volta, porque você passa para a memória de longo prazo, mas você também acaba aprendendo também a voltar. Okay? Então, isso é para montar um plano de estudo. Eu espero que o pessoal tenha entendido isso daqui, ó. Eu espero que o pessoal tenha entendido essas etapas aqui. Opa, não é esse texto aqui, não. Eu espero que o pessoal tenha entendido essas 3 etapas. Então, ok, ó, montou os horários livres, equilibrado, aí começa a estudar com o relógio e veja, como que eu divido? Quanto tempo eu tenho disponível? Então, esse total de tempo que você tem disponível na sua rodada de estudo, e você vai montar aqui, ó, quanto tempo eu preciso para cada disciplina. Você vai ver, vai distribuir isso. Então, eu quero pegar todo esse tempo aqui e dividir proporcionalmente de acordo com o que está aqui. E aí, começa a estudar. Se você vê que, por exemplo, eu comecei a estudar cálculo, e o tempo que eu marquei para mim não foi suficiente para terminar um tópico, então você estende um pouco mais e marca isso no relógio. Se você vê que o tempo que você agendou aqui para você estudar cálculo foi mais do que suficiente, então você terminou antes, então você marca no relógio também. Anota isso. Anota esse tempo. E vai fazendo isso para todas as disciplinas. Porque agora, aí sim, com esse desenvolvimento e essa estatística de dados que você vai estar armazenando aqui, você vai saber para você como montar o seu melhor plano de estudo. Então, montar um plano de estudo personalizado envolve a pessoa, o estudante. E o que eu preciso para montar um plano de estudo personalizado? Ter consciência do seu processo de aprendizado. É isso. Então, esse é o principal ponto, gente. Ok? Então, estude com relógio. Vamos lá, terminou. Já falei bastante de plano. Já passamos bastante tempo na nossa aula. Vou falar agora sobre memorização. Gente, como que funciona esse processo aqui? Que exercício eu faço, professor? Então, o exercício de validar consiste em tentar organizar aquelas ideias que você viu. Então, você reflete, você vê o que você acabou de ler e tenta, ou então de estudar, e tenta lembrar, fazer, ou seja, você organiza aquelas ideias mentalmente e tenta ensinar, como se fosse ensinar para alguém. Você pode ensinar do ponto de vista mental, só falando na sua mente, você pode falar em voz alta, você pode escrever e desenhar. Então, existem várias formas de tentar memorizar. Estimule, ou seja, se estimule, ou seja, faça ou seja, se estimule a fazer isso. Faça um movimento seu de fazer esse processo de validação. Esse movimento é seu, você vai ter que fazer isso. E qual é o exercício para voltar? Para a gente começar a aprender, passar essa memória de longo prazo para a memória de curto prazo. O que eu faço para passar a minha memória de longo prazo para a memória de curto prazo? Portanto, eu quero fazer 2 pontos. Eu quero conseguir, com o que eu já sei, puxar isso na minha memória muito rápido e quero aprender a organizar isso. Professor, que dica o senhor tem para adquirir esse passo aqui? Ó, esse passo aqui. A dica que eu tenho é essa daqui. Ó. Você vai chegar e fazer o seguinte exercício. Assim, primeiro, eu só queria saber se está conectado aí, pessoal? Todo mundo está me ouvindo aí? Está me ouvindo aí? Sim, professor. Estamos sim. Beleza. Então, que exercício você vai fazer agora para tentar fortalecer o seu processo de organização de ideias e tentar adquirir, assim, e fortalecer isso com esse processo, fortalecendo esse, você fortalece o de cima também. E é o seguinte, você vai fazer a seguinte pergunta. Quando eu penso, então, assim, é uma pergunta isso. Eu vou até colocar aqui no texto, depois eu envio isso para vocês. Então, agora eu vou falar sobre memorização. Então, a técnica de memorização e validação ao mesmo tempo. Validação. Então, é as duas mesmas. E aí você vai fazer a seguinte, primeira pergunta. Quando eu penso e agora você vai escolher o tema. Eu penso o quê? O que você, assim, em alguma coisa. Então você vai colocar aqui, eu vou colocar assim, o tema, e aí você vai colocar um tema. Um tema, quando eu penso, e aí você define esse tema aqui, ok? Aí você vai responder. Aí você responde para si. O que você vai lembrar? Eu me lembro de. O que você vai se lembrar? E aí você vai elencar aqui, ó. Então vai colocar um. Aí, assim, por exemplo, vamos lá, escolher um tema. Você vai tentar lembrar 30 itens. Deixa eu ver assim, ó. Fazer assim, ó. 30 itens. 1, 2, 3, até 30. Até 30. Então, eu vou colocar aqui na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 30 itens. Você vai tentar lembrar. Você vai fazer, então, eu escolho um tema e fazer um exemplo. Sei lá, deixa eu pensar aqui alguma coisa para ser útil para nós. Deixa eu pensar aqui em algum tema aqui. Para a gente conseguir jogar no nosso contexto aqui para ser uma coisa que seja produtiva.
alguém aqui que gosta de escrever? Agora eu vou voltar para vocês. Tem alguém aqui que gosta de escrever? Alguém de vocês gosta de escrever? Escrever? Escrever. Eu gosto. Quando eu tô assistindo a aula. Então, beleza, Lucas, então vai ser você, então. Vamos lá, vou pegar o Lucas, então. Lucas, quando você pensa em português, o que vem à sua mente? Então, tá aqui, ó. Eu tô aqui. Vamos lá. Penso em português. Esse é o tema. Então, o que é o português. Vamos lá. Pinta itens. Eu penso E em daí, palavras, Lucas? leitura, Palavra. tudo O que mais? concordância. Não entendi. Fala de novo. Concordância, eu penso em leitura. Concordância. Tem demais, né, professor, para lembrar agora. Não sei. Isso é exercício mental. Você está fazendo um exercício para forçar sua mente. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Você entendeu o que a gente está fazendo aqui? Sim. Eu estou tentando forçar você para fazer esse processo aqui, Lucas. Ó, eu quero que você faça isso da sua mente de longo prazo, passe para a memória de curto prazo. Isso é um exercício de forçar a sua mente a desenvolver esse lado. Você trabalhar isso daqui, Lucas, significa que você está trabalhando isso daqui também. Então eu estou tentando fazer esse trabalho com você agora. Vamos lá. Força, Lucas. Bora. É porque sua voz tá travando, professor. Palavras, concordância, o que mais? Oi? Sequências, cultura. Pensa em regras. Tô ouvindo, Lucas. Pensa em regras. Não, espera aí, não, deixa eu tentar o Lucas responder, que eu quero que ele force a mente dele. Vamos lá. Isso. Regras, o que mais? Pensa em leitura. Força, bora. Pensa em leitura. Leitura, professor. Leitura, Isso. já coloquei leitura. Pensa em verbo. 5 ainda, falta mais 26. 26 faltam. Só um minuto, professor. Vamos lá. É, Tá não bom, é que, Lucas. professor, Ó, que eu tô falando que esse exercício não é fácil. É que minha namorada Não, tinha pode chegado, falar. eu tinha que dar o cartão aqui para ela pagar o Uber, mas voltando aqui. Então, beleza, Rico. então vai lá. Então vai aí, então. E aí, quando você pensa? Eu penso em redação, penso em... Isso. Penso Redação, em livro. livro, Cada. Deixa eu pensar mais aqui, sério. Sobre leitura, né? Leitura em si. Não, e sobre português, é professor que você está português. Quando você pensa em português, o que vem à sua mente? Bora, Lucas, bora. Isso, eu tô pensando, mas tá difícil aqui pensar alguma coisa para relacionar a português. Então, beleza. Então, ó, eu vou tentar fazer a mesma coisa que o Lucas fez aqui agora. Vou tentar fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Sabe? Porque Ó, eu vou dar um exemplo. esse tipo de coisa, eu acho tão errado, mas ainda assim, nesse meio tempo, tipo, que a gente vai tomar vacina, pode acontecer tanta coisa. Lindelan, seu microfone, amor. Meu Deus, gente, desculpa, não vi. Beleza, vamos lá. Gente, então isso daqui foi o Lucas falando de... Olha, eu vou tentar fazer a mesma coisa que o Lucas aqui. Vamos lá, ó. Quando eu penso em português, eu não tô querendo me gabar, não tô querendo fazer nada disso. Eu vou tentar fazer algo semelhante para a gente ver como a gente poderia fazer. Será que dá para a gente fazer 30? Vamos lá. Eu vou começar a fazer, seguindo a lógica do Lucas. Quando eu penso em português, eu penso em palavras. Beleza. Então tá, eu vou seguir a lógica do Lucas. Então, palavras. O que são? Substantivos, adjetivos, palavras que tem da morfologia. Porque, na realidade, para mim, quando ele falou palavra, eu já pensei em morfologia. Morfologia, eu pensei nisso. Então, na realidade, eu vou até colocar aqui, ó, morfologia das palavras. Então, quais são? Eu já preencho 10 de uma tacada só. Então, vamos lá, então. Numeral, então, coloquei só, advérbio, adjetivo, substantivo, numeral, pronome, artigo, com
junção, interjeição, deixa eu ver quantos eu coloquei aqui, interjeição, conjunção, interjeição, deixa eu ver, eu vou só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parei em 8, 9, tem mais, falta falando mais uma, né? Conjunção, preposição, pronto, as 10 classes de palavras já falei aqui. Aí a gente pode falar também, eu vou falar gramática. Se eu pensar em gramática, que eu comecei a entrar na morfologia, que eu posso falar? Eu posso falar, então, de oração, posso falar de sujeito, posso falar de predicativo, posso falar também de verbo, já falei, aí tem verbo de ligação, posso falar de objeto direto, objeto indireto, oração subordinada adjetiva, oração subordinada, coordenada, posso falar de, aí eu falei de oração, posso falar de frase, que é uma outra estrutura também, que é mais complexa, que é uma oração, parágrafo, tudo eu tô falando só na parte da gramática. Agora, parágrafo. Aí, aí tem vários tipos de conjunção, vários tipos de pronome, eu poderia falar, assim artigo feminino, artigo masculino, de classificação dos verbos, por exemplo, posso falar da parte de conjugação. Então, eu tenho, na parte posso falar presente, na parte do tempo do subjuntivo. Então, na concordância do subjuntivo, então, eu posso falar de presente, passado, aí tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, aí depois tem modo imperativo, que mais ele assim pode falar? Pode falar radicais de palavras, pode falar de prefixo, sufixo, e isso eu não anotei aqui, né? Mas assim, como eu já estou na 15, eu acredito que já deu quase isso já. Então eu acabei não escrevendo para ser um pouquinho mais rápido, senão o nosso tempo não vai dar de aula. Então, isso aqui dá para a gente pegar e ver, e eu poderia estar apontando isso na mão sem precisar escrever. Eu estou escrevendo só para ficar aqui na aula, para ficar registrado. Ok? Então eu só falei dos tempos verbais. Aí eu poderia falar assim de objeto direto preposicionado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, poderia falar assim, sujeito inexistente, sujeito sim, sujeito composto, quer dizer, que mais que tem ele assim, e por aí vai, poderia começar a falar assim, sem parar só da gramática, por exemplo, se o cara quisesse entrar na língua portuguesa disso. Então eu estou falando, e aí entrar na sintaxe, poderia falar de sintaxe, poderia falar assim, da parte da morfologia das palavras, aí formação das palavras, então, assim, tem toda essa questão de ato, de tombo, sons nasal, som vocal. Então assim, tem muita coisa. Quer dizer assim, por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando isso porque isso daí é um exercício para ativar a nossa memória. Como eu faço isso? Praticando no dia a dia. E aí, portanto, olha só, qual é a vantagem? Professor, por que você fez assim? Eu fiz dessa forma aqui para vocês, porque quando eu faço dessa forma aqui, eu já estou estruturando toda a língua portuguesa na minha mente. Eu estou colocando toda a minha... Olha, ou seja, então, se eu tenho 10 classes de palavras, e eu fiz isso, quando eu puxo isso na minha mente, se eu tenho 10 classes de palavras da morfologia, e eu tenho uma estrutura onde uma oração é feita de sujeito e predicativo, então, portanto, eu vou ter que a minha sintaxe vai ser uma questão de junção de sujeito com predicativo, utilizando como classificação esses objetos da morfologia. Então, eu já começo a entender a minha morfanálise. Olha só que legal, então eu já começo a validar toda a língua portuguesa na minha mente. E eu estou falando de língua portuguesa, e eu quis fazer algo diferente da física, porque fala assim, ele é professor de física, então vamos ficar falando um negócio de física. E poderia fazer na língua inglesa, por exemplo. Como que funciona na língua inglesa? E mais, eu poderia perguntar, eu quero aprender uma língua. Que tipo de preposição eu vou utilizar para tentar entender uma língua? Por exemplo, eu quero fazer perguntas. Então eu preciso de quais preposições para fazer perguntas? Quais são as preposições que a gente utiliza? Ou então eu quero saber de conjunção. Ou então eu quero saber assim, por exemplo, ou seja, então, se eu preciso fazer perguntas, o que eu vou utilizar, por exemplo, que tipo de verbo eu utilizo? Então, que tipo de pronome eu vou utilizar para fazer perguntas? Esse tipo de questões são muito relevantes. Então, por exemplo, eu quero fazer perguntas sobre localização, então eu preciso saber onde, quando... Por exemplo, só de saber quando e onde, eu já consigo fazer um monte de perguntas. Então, se eu souber isso na outra língua, eu já consigo fazer várias perguntas. Qual, o que, por quê. Então, se eu sei, por exemplo, assim, se eu começo a saber essas classes de palavras, eu já começo a fazer um monte de perguntas. Então, eu entendendo a nossa língua e fazendo essa revisão mental, isso já me forma mentalmente uma estrutura lógica do que está acontecendo. Eu começo a validar isso
E olha, gente, eu não estou copiando, eu estou falando isso, eu não tenho nenhuma folha aqui do meu lado. Eu estou fazendo essa aula aqui sem nada do meu lado. É porque a gente não está presencialmente. Então, eu ia fazer isso no quadro. Essa coisa que está aqui, eu ia fazer tudo no quadro. Para vocês, é porque eu não estou com nada do meu lado aqui. Eu estou fazendo isso sem olhar papel nenhum. Memória fotográfica. E aí, então, por que isso? Não é questão de memória fotográfica, é exercício. Isso daqui é exercício. Isso daqui é exercício. Então, o que eu estou querendo falar para vocês, o que é esse exercício? Então, praticar esse exercício que eu estou propondo para vocês é desenvolver isso. Ou seja, então, você vai desenvolver esse processo aqui, ó. O processo de buscar na memória de longo prazo, porque eu acredito, tudo que eu falei, vocês já viram. Todas essas questões que eu falei aqui para vocês, tenho certeza, todo mundo já ouviu falar de substantivo, todos vocês já ouviram falar de adjetivo, advérbio, pronome, numeral, artigo, verbo, conjunção, interjeição, preposição. Então, todo mundo já ouviu falar disso, todos vocês já ouviram falar disso. Eu tenho certeza que nenhum de vocês deixou de aprender isso, de ouvir essas palavras em algum momento vocês no seu processo de aprendizado até o final do 2º grau em português. Todos vocês já viram isso, ó. Todo mundo já viu isso. Então, por que o professor lembra? Então, eu estou falando o seguinte, então, esse exercício é para vocês começarem a fazer isso. Qual a vantagem disso? Aprender a estruturar ideias. Aprender a puxar as suas memórias de longo prazo de forma estruturada para a memória de curto prazo. Porque se você não faz isso de forma consciente, é um exercício, é uma musculação. Então, a gente está fazendo uma musculação mental para aprender o processo da direita para a esquerda. E ficou claro isso? Então, qual é a proposta de vocês hoje? É fazer essa pergunta aqui com 3 temas. Por exemplo, física. Física 1. Então, vamos lá. 30 palavras com física 1. O que vocês podem me falar de 30 palavras com física 1, o que a gente aprendeu até agora? Para não ficar levando muito tempo, eu vou colocar isso daqui, eu vou colocar isso daqui, o Cláudio. Então, tá, para não ficar levando muito tempo, porque a nossa aula está terminando, né? Nossa aula está terminando, então eu vou fazer isso aqui agora. Então, vamos lá, o tema vai ser física 1, física 1. Eu nem vou colocar física 2, vou colocar só física 1. E eu vou começar a falar de medição. Então, vamos lá, física 1, mecânica, já comecei a falar disso, que é o primeiro ponto. Aí tem que falar medição. Aí, ok? Então, eu esqueci de numerar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, deixa eu ver, parei aqui. Escala, tempo, a escala eu já peguei, falei. Escala, tempo, aí posso falar taxa de variação, taxa média, taxa média, taxa instantânea, derivada, inclinação da reta, aí posso falar assim, derivada, aí embaixo da curva, aí posso falar o seguinte, né? Aí eu posso falar de velocidade média, velocidade instantânea, aceleração instantânea, aí o que mais que eu vou falar aqui? Aí eu já falei de aceleração, aí eu vou falar assim, aplicação de derivada. Não, eu vou falar assim, mínimo, vou falar assim, então, aplicação de derivada, e aí a aplicação de derivada, eu vou falar o seguinte, eu vou começar assim, ó, mínimo, o que é mínimo, quando está mínimo, aí eu vou falar mais, aí depois o que? Máximo, quando é o máximo, ok? Então, velocidade igual a 0, ok? Isso, assim, eu posso falar o seguinte, né? Velocidade igual a 0. Isso daqui eu poderia até falar o seguinte. Então, esse mínimo é o quê? Velocidade igual a 0. Eu poderia até colocar para ter mais informação ainda. Velocidade nula. Na verdade, aplicação. Aí eu vou colocar assim, velocidade nula. Velocidade
nula, vou colocar assim. Quando a velocidade é nula, eu sei que tem uma aplicação que é um ponto de extremo. Eu vou colocar assim, 18, aí velocidade mínimo, aí concavidade, concavidade para cima. Aí máximo, que é 19. 19, concavidade baixo. Aí 20, vamos lá, então, assim, 20 aí eu falei método de Newton. Método de Newton. Não, aplicação. Tá bom. Aplicação, tô falando de aplicação. Método de Newton. Raiz de função. Opa, onde eu passei aqui? Passei, tá errado. Raiz de função. Raiz de função. Função. Aí, o que é o método de Newton? Aplicação geométrica e o que é o método de Newton? Aplicação geométrica do conceito de inclinação de reta. Falei método de Newton, falei isso, cálculo de área. Então, assim, aprender a calcular isso. Então, está com o conceito de... Acho que eu já falei isso, área, já, né? Já falei de área aqui. Deixa eu ver se eu falei de área. A área embaixo da curva já está aqui. Então, não vou colocar isso de novo, não. Não vou colocar isso daqui. A área embaixo da curva eu já coloquei aqui. Então, mas só que eu vou tentar relacionar a área embaixo da curva. Eu vou deixar a área embaixo da curva e versus antiderivada. Porque a antiderivada é um processo que eu faço o inverso da derivada, mas eu sei que a antiderivada tem a interpretação de área embaixo da curva. Pronto, já foi aquele gráfico de volta. Calculei isso daqui. Aí vamos lá, o que mais que eu posso fazer? Eu posso falar aqui. O que mais? Deixa eu olhar a inclinação da reta, já falei isso. Mínimos quadrados. Mínimos quadrados. Aí, assim, aí que é mínimos quadrados, né? Aí, assim, aí eu vou colocar o que é mínimos quadrados? Minimizar erro. Para que serve isso? Por exemplo, tem vários... Por exemplo, uma aplicação, ajuste de curva. Ajuste de curvas. Eu posso falar linear. Posso falar também de mais variáveis, polinômios. Posso falar também de isso daqui, esse mínimos quadrado é uma aplicação de derivada. Então, eu nem vou colocar essa aplicação de derivada, que eu vou... Não, já coloquei lá em cima a aplicação de derivada. E eu posso colocar prefixos. Acho que eu já coloquei, será que eu já coloquei esse prefixo lá em cima? Não coloquei. Vou colocar prefixos aqui também, que é importante. Aí, prefixo, eu poderia falar vários prefixos. Não posso falar de prefixo. Por exemplo... até iota. 10 a menos 24. Ok? Então, daqui eu só fiz isso. Gente, isso daqui, essa revisão mental aqui que eu fiz aqui, forçar a fazer isso, é uma revisão de tudo que a gente aprendeu em Física 1 até agora. Tudo que a gente aprendeu em Física 1 até agora está aqui. Tudo. Esse aqui, eu tinha que colocar mais um pouco, né? Mas até 30 tá bom. Se o cara conseguiu fazer todas essas revisões aqui, ó, mentalmente, falar isso daqui, e o cara tem que fazer isso mentalmente. Vai contando o número dele, vai fazendo isso mentalmente. Então, praticar isso daqui é aprender a organizar ideias na mente e conseguir validar isso na mente. Ok? Então, esse é o ponto dessa atividade física. Então, o que eu espero que vocês façam? Façam assim, não precisa ser difícil. Se vocês acharem que física está muito difícil, ou então de português está muito difícil, tentem fazer com menos palavras, mas tentem fazer. E tentem fazer quantos? Qual é a tarefa de vocês, então, nessa parte de memorização? Fazer 3 temas por dia, com 30 palavras por tema. Ou seja, vai dar 90 palavras total, 90 palavras.
E aí, essa é a tarefa. Professor, eu vou fazer isso quantas vezes? Uma vez por dia, até o resto da sua vida, quando você... Não, até você achar que sua memória tá top. Até você achar que esse processo de validação, de leitura, melhorou bastante. Então, quando você vê, não, melhorou bastante, ou então você achar que não tá valendo de nada, você também pode jogar fora. Mas tentem fazer isso daqui, vocês vão ver que vai estimular vocês a fazerem isso daqui, ó. A ter isso daqui com uma coisa... Pode ver, no português eu demorei mais tempo do que fazer na física. Por quê? Porque no português é algo que eu não costumo fazer, né, gente? Eu parei de estudar português em 96. Em 96 foi a última vez. Ah, não, minto. Eu fiz no meu... Não, em 98. Foi a última vez que eu estudei português na graduação. Porque na graduação, no curso de graduação, eu tive que fazer português acho que foi no terceiro ou quarto período meu, eu fiz português. Então foi em 98 isso. Quer dizer assim, desde 98, gente, eu não pego mais português. E como que eu lembrei disso daqui? Faz exercício mental. Aprenda a fazer esse exercício mental e olhar isso. Você tem esse hábito de olhar e fazer esse tipo de coisa. Ok? Então, comecem a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atividade aqui, gente, ó. Ok? Comece a tentar estruturar isso na mente de vocês. Ok? Comece a tentar fazer esse tipo de ginástica. Então, essa é a minha dica para a língua portuguesa. Ficou claro aí, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Sim, professor. Sim, professor. Sim, Alô, você bem não claro. ouviu ainda? Eu acho que tá atrasado tá um pouco, vendo. mas estamos escutando. Beleza. Entendendo. Então Vai vamos... entender sim, professor. Oi? Gente, então essa é a minha dica sobre memorização. Ok? Alguém gosta, por exemplo, vou tentar fazer mais um exercício, só para vocês verem, de um tema, por exemplo, eu falei de português, que é coisa científica, eu peguei e falei de matemática, que acaba... Ou português, que é a nossa língua portuguesa, falei de física. Alguém gosta de religião aí? Alguém se interessa por religião? Só pela fé mesmo, professor, mas religião propriamente dita, não. Então, vamos fazer com você, Pedro. Pode ser com você? Sim. Vamos lá, então. Vamos lá, Pedro. Vou fazer a última rodada aqui. Pedro, quando você pensa em religião, o que vem à sua mente? Vamos lá. Escritas. Dogmas. Escrituras, pode ser escritas. Se você for escritas. Ok. Tem mais códigos? Dogmas. Dogmas. Cultos. Alô? Como? Alô? Oi? Cultos. Alô? Cultos. Alô? Tá. 15, vai, Eu acho tenta que tá fazer travando. 15. Tá travando aqui para mim, professor. 15. Igrejas, reuniões, santos, castidade. O que mais? Fé, religiosidade, história, mito. Ética, saber, mistério também. A gente está em quanto já? 15, tá bom. Olha só, Pedro. Você fez essa atividade, lembrando, e aqui, só que tem uma diferença. Aqui você está sofrendo uma pressão. Tem uma pressão, porque você está com expectativa de todo mundo. Todo mundo está aqui te esperando que você fala. E você fica nervoso. Mas na ideia desse exercício é que você faça isso internamente e consiga falar, mas com uma finalidade, Pedro. Você vai falar isso pensando e tentando estruturar o que você está falando. Olha, eu falei disso, e eu quero falar isso estruturado. Então, olha só, quando eu falei da minha gramática,
da português, eu tentei falar e tentei me recordar, quando eu pensei em português, eu pensei na língua portuguesa e eu tentei ver que a gramática é uma coisa estruturada. Então, eu comecei a falar algo que está estruturado na minha mente, falando da gramática. Quando eu fiz a física, eu fiz da mesma forma. Eu tentei colocar as coisas que estavam em física e eu comecei a relembrar essas coisas da física de forma estruturada na minha mente e na cronologia que nós aprendemos. Então, essas informações de longo prazo que estão na minha mente, eu tentei resgatá-la com uma lógica. Ok? Então, esse exercício que você está fazendo aqui agora, ó, tenta fazer esse exercício aqui, o Pedro, tenta fazer isso daqui, quando vocês forem tentar, de maneira consciente. Não é só puxar um monte de palavras. Inicialmente, pode ser assim, puxar um monte de palavras aleatórias, mas com o tempo, tentem adquirir a habilidade de puxar as palavras, citando os temas de maneira lógica e estruturada na mente de vocês. Ficou claro isso? Perfeito, professor. Para que não fique só um jogo de palavras, ok? Não fique só um jogo de palavras. Fique uma coisa lógica, ok? Entendeu aí? Entendi sim, entendi sim. Então, por exemplo, assim, o que a gente poderia falar de religião? Então assim, como nosso tempo está acabando, gente, eu acabei não fazendo lá na parte de vetores. Então, assim, a gente está dentro do nosso prazo. Eu vou ver se... nossa aula termina 11h20 ou é 11h10? 11h20. Ou é meio-dia e 10? 20. Oi? 11h20. 11h20? Então tem mais um tempinho, né? Então vamos lá, então. Olha só. Então, entenderam isso, pessoal? Ficou claro? Eu tentei tirar essa aula de hoje para a gente pegar e ver como funciona isso. Entendeu? Então, para a gente tentar estruturar. Sei lá, eu quero falar, assim, eu não precisaria nem falar do tema de religião, que ele é muito aberto. Sei lá, pode escolher até um tema mais fechado. Sei lá, eu vou falar sobre Apocalipse, que é um tema muito mais fechado. Então, eu posso pensar em Apocalipse, por exemplo, posso pensar em Fim dos Tempos, posso pensar em Evangelho de João, posso pensar em Bíblia Sagrada, que está lá dentro, posso pensar em grego, que foi como foi escrito, posso pensar em a palavra original de Fim dos Tempos, que é em grego significa sintelia cosmi, que significa, na realidade, a citação não significa fim dos tempos, significa sintele, que do grego vem de síntese dos tempos. Então, portanto, a nossa tradução portuguesa está errada, não é fim dos tempos, mas sim síntese dos tempos, e não significa que vai acabar, mas sim vai passar por uma nova fase. Poderia interpretar de uma questão de guerras, convulsões, maremotos, poderia fazer toda essa interpretação, poderia falar citar inúmeros, só na parte do Apocalipse, e aí tentar ver o que foi a mensagem passada, aliás, dentro do Apocalipse, e tentar falar, não de religiosidade, poderia ser um tema muito menor, poderia falar de um tema bem menor, e tentar citar esses 30 itens, só de um tema menor, uma vez que você consegue estruturar isso. Então eu estou falando isso porque, assim, eu estou querendo citar isso porque é possível fazer isso sim. Até para temas mais restritivos. Estou falando assim, eu nem precisaria falar de um tema tão abrangente como religiosidade. Poderia falar de um tema mais restritivo. Por exemplo, sei lá, escolher Apocalipse aqui. Poderia fazer isso, né? Fim dos tempos, aí poderia falar assim, nova fase. Então, nova fase, o que a gente olha na ciência? A gente vê na ciência psicologia positiva, a gente está vendo assim, ecologia nascendo, buscando igualdade social, buscando... Então, uma nova fase, né? Em nova fase a gente vê esperança, conscientização humana, fim da miséria, fim da fome, a gente vê esse processo surgindo, desenvolvimento tecnológico, então a gente pode falar tudo isso de Apocalipse como uma síntese do tempo passando para uma nova fase. Então, eu poderia falar tudo isso. Só do Apocalipse, por exemplo, que é um tema mais restritivo do que religião. Ok, pessoal? Então, eu estou falando isso porque é possível, por que eu estou fazendo isso? Para vocês verem como é legal a pessoa ter esse hábito. Gente, isso é um exercício, é uma musculação, ok? Então, é uma atividade física diária e, por favor, tentem fazer isso e verificar. Se vocês não tiverem gostado disso, mas pelo menos experimente. Tentem fazer e ver. Professor, eu vou tentar, sei lá, vou tentar por 10 dias só tentar ver isso e vou ver o resultado que esse negócio que você sugeriu aí, que eu tô achando que é um cocô, eu vou ver o que vira. Tentem fazer isso com vocês mesmos para vocês verem. Isso serve para você tentar organizar ideias que já estão na mente de vocês. O conhecimento está na mente de vocês, só que vocês vão tentar organizar isso à medida que vocês fazem esse exercício mental de relembrar. E com isso, vocês vão aprender também a fazer esse passo aqui, ó, que é o que me importa. Esse passo aqui, ó, pega na memória de curto prazo, lê alguma coisa e consegue validar ele de maneira muito mais fácil, organizada, e uma vez que ela está organizada e validada, ela fica na memória de longo prazo e estruturada, e ela permanece aqui por anos, anos.
Isso é a parte legal. Então, por favor, aprendam a organizar dentro, na memória de vocês, os pensamentos bem estruturados. Para fazer isso, vocês vão pegar o que já está dentro de vocês, e começar para trazer para a memória de curto prazo e organizar. Quando eu penso em música, o que vem à minha mente? Quando eu penso em esporte, o que vem à minha mente? Quando eu penso, sei lá, em poder, quando eu penso em religião, quando eu penso em dinheiro, quando eu penso em sexo. Então, qualquer coisa que te atrai, coloque na sua mente e tente lembrar 30, porque isso vai ser uma atividade. E por favor, também coloque como tema alguma coisa da engenharia, ok? Para vocês começarem também a tentar fazer isso. Beleza, pessoal? Então, com isso eu finalizo esse exercício com vocês. Se vocês observarem, eu tentei fazer isso do ponto de vista prático, ok? Então, é um exercício muito legal e eu sugiro que vocês comecem a fazer isso. Isso vai ajudar, inclusive, se vocês quiserem fazer redação. Porque redação, você tem que puxar memória na sua mente, coisas da sua mente, estruturar e depois passar para o papel. Então, esse exercício vai te ajudar a, por exemplo, organizar uma redação, no futuro escrever um TCC, no futuro conseguir organizar um projeto, ou então conseguir, por exemplo, responder aquele exercício lá de admissão da IBM. Como que eu estruturo aquele exercício? Porque aquele exercício de admissão da IBM, ele é difícil porque ele tem várias informações. E, normalmente, a galera não consegue pegar várias informações ao mesmo tempo e organizar na mente. Ou, então, organizar no papel. As pessoas não aprenderam a fazer isso. E aquele exercício da IBM teve baixo grau de acerto. Um monte de gente não conseguiu entrar porque não conseguiu entender aquele exercício. Não conseguia fazer esse exercício. Todo mundo recebeu? Alguém conseguiu olhar aquele exercício da IBM de admissão? Que eu mandei lá no WhatsApp e falei na última aula passada. Eu te mandei no WhatsApp que eu não vi se estava certo. Eu acabei não olhando, João, mas... E aí, quanto foi a sua resposta, João? Cara, eu cheguei a duas possibilidades, né? Porque caso o quarto bloco que a gente não sabia identificar no meio dos 4... e 3 deles eram iguais, se a gente pegasse 3 dos Mzinho e medisse com o Mzão, né, que também vale 3, e a gente ia fazer uma rotatividade de 4 tentativas, né? 3 blocos de um lado e um negócio do outro. Quando a gente terminasse, a gente ia chegar... Quantas medidas, João? 4 se o quarto bloco for igual a Mzinho, e 5 se ele for menor ou maior. Alguém conseguiu chegar em menos medidas para determinar o quarto bloco, se ele é mais leve ou pesado? Alguém de vocês? O professor, não dá para fazer só por uma medida? Porque os 3 lá... Uma só não tem como. Não tem como? Tá bom. Não tem. E aí, alguém conseguiu chegar? Não, professor. Alguém mais pensou sobre esse exercício? Não seriam 3 medidas, porque o bloco grande, ele tem a mesma medida de 3 bloquinhos, né? Daí eu comparo um bloquinho com ele, aí depois eu comparo 2 bloquinhos com o quarto bloquinho, e depois comparo um bloquinho com o quarto. E aí, alguém achou alguma resposta diferente da Thaís e do João? Mas, por exemplo, se a gente tivesse a possibilidade de sorte, tá influenciado nisso ou não tem como? Não, ali não é sorte. Porque, por exemplo, se o cara pega 3 blocos iguais... Não é sorte, é metodologia. Você não pode contar com sorte. Então eu não posso pegar tem... todas as possibilidades. Ou seja, você tem que fazer quantas medidas você precisa para chegar e determinar o quarto bloco, se ele é mais leve ou mais pesado, independente de sorte, gente. Tá. Quantas medidas? A Thaís falou 3, o João falou 4 ou 5. E aí, quantas são? O que vocês acham? Façam esse exercício também, tentem fazer esse exercício e conectar esse exercício com esse exercício que eu passei para vocês sobre memorização. E mais ainda, quando forem fazer os exercícios de física, por exemplo, sorvetão. Eu quero lembrar do sorvetão, o que me remete a movimento queda livre. Então, sorvetão, assim, V igual a V0 mais AT. Então, assim, quais são as contas? Que tipo de problema eu posso perguntar? Então, eu posso perguntar problema onde eu dou a posição inicial, a velocidade inicial, problema onde eu dou 2 velocidades, problema onde eu dou
2 intervalos de tempo separados e variação de espaço, problemas onde eu falo. Então, são variações de problemas, e se vocês tentarem elencar quais são as formas de problema que eu posso perguntar sobre o sorvetão, vocês vão entender toda a teoria, vocês vão conseguir fazer todos os exercícios do Hadley que tange a isso. Ou seja, não está falando de dezenas de problemas. Ou seja, por quê? Aí vocês vão ver quantos grupos tem. Quantos grupos tem, quantas formas diferentes eu posso perguntar o mesmo assunto sobre sorvetão, sobre queda livre. Olha só que legal. Então a gente está começando a adquirir uma consciência, uma profundidade maior sobre estudar a mesma coisa que vocês já estudaram no 2º grau e vocês estão estudando no 3º grau de novo. Só que agora eu espero que vocês vão começar a adquirir essa consciência. Então a aula de hoje foi para que vocês desenvolvessem, para que vocês refinassem o seu grau de questionamento e memorização. Memorização, ela é refinada à medida que a gente pergunta as coisas e valida as coisas e armazena a nossa memória com mais lógica, com mais estrutura, ok? Então, por favor, comecem a cuidar da memória de vocês, aprendendo a serem pessoas que não só questionam ao Léo, mas questionam as coisas de maneira organizada e estruturam as ideias de maneira organizada. Isso é relevante. Portanto, faça os exercícios. Quais são os exercícios que estão aqui? Os exercícios do bloquinho é um, o exercício do bloquinho é outro, e o exercício do tema com 30 itens, ok? 3 vezes ao dia, esse daqui é a minha sugestão para vocês, ok? Então, fica aí, gente, eu espero que vocês, assim, que tenha sido válido essa aula para vocês. Semana que vem, o nosso tempo já terminou, então eu ficou ainda de falar sobre vetores. Eu não falei sobre vetores, então, segunda-feira que vem, a gente começa, de acordo com o nosso cronograma mesmo, tá certo, dentro do cronograma, nós vamos começar a falar sobre vetores, ok? Eu vou estar enviando uma lista de exercícios para vocês sobre regressão. Quem quiser fazer, fique à vontade. Não é obrigatório. E essa lista, eu vou estar passando depois um site para vocês onde tem a solução dos exercícios. E também vou estar fazendo um vídeo sábado explicando isso daí. Ok? Então, tá aí, gente. Eu espero que vocês, assim, vocês realmente adquiram um gosto por estudar. E mais do que adquirir um gosto por estudar, é estudar sem brincar. É estudar de maneira consciente, de maneira profissional. Beleza, pessoal? Professor, quando você vai mandar a lista? Vou mandar hoje. Hoje à tarde, agora eu já envio para vocês. Final da tarde ou à noite. Porque certo. Eu vou dar aula também de método, de fenômenos, então acaba me tomando bastante tempo essa aula. Professor, não esquece de fazer chamada. Beleza. Nossa, obrigado. Já estava esquecendo da chamada. Deixa eu fazer um print screen aqui rapidão. Parar de gravar, né? Porque não tem sentido continuar gravando isso.